esporte e o assunto do dia é a troca de farpas entre Leila Pereira, presidente do Palmeiras, e Luiz Eduardo Batista, o BAP, presidente do Flamengo. Tudo começou ontem, quando o presidente do Flamengo falou sobre as atitudes da Leila depois de uma reunião do Conselho Deliberativo do clube. Vamos colocar na tela o que ele disse, a gente tem as aspas do que o BAP falou. É o seguinte: eu não tenho nenhuma dúvida que existe uma agenda muito clara. A empresa que ela, se referindo a Leila, preside, emprestou dinheiro para a SAF do Vasco. Quem já pegou dinheiro com instituição financeira na vida? Algum banco pede como garantia as ações de seu negócio que não vai bem ou pede garantia de bens reais? Quero sua fazenda, apartamento. Quem pede 19% das ações se não puder ser pago? Parece que da última vez que vi isso acontecer no Brasil, os Menin compraram o Atlético. Cresceram uma dívida que era necessária, chegou uma hora que eles executaram. Acho absolutamente estranho. Estamos falando de fair play financeiro no Brasil. Isso deveria estar sendo questionado. A mulher de César não basta ser honesta, tem de parecer honesta. Existe uma agenda, não tenho a menor dúvida. Qual agenda? O tempo vai dizer. Fecha aspas. Para explicar, o presidente do Flamengo se refere ao empréstimo cedido ao Vasco pela Crefisa, empresa da Leila Pereira, como garantia. O Cruz Maltino cedeu 19% das ações de sua SAF. A Leila respondeu hoje e foi irônica ao afirmar que não está comprando o Vasco nem a Netflix. Olha só o que ela disse, abre aspas. O presidente BAP tem razão quando diz que eu tenho uma agenda muito clara. Afinal, todos sabem que defendo os interesses do Palmeiras sem tentar asfixiar os meus adversários. Que eu trabalho arduamente pelo crescimento do futebol brasileiro e que honro todos os contratos assinados pelo clube, incluindo os das gestões anteriores. Quanto à insinuação do presidente BAP sobre o boato de que estou comprando o Vasco, ele pode ficar tranquilo. Eu não estou comprando o Vasco. Aliás, eu não estou comprando nem o Vasco, nem a Netflix, disse a Leila Pereira, que citou a Netflix porque BAP, quando era presidente da Sky em 2014, falou que se começarem a nos incomodar, podemos comprar esses caras no Brasil, se referindo à empresa de streaming que a gente sabe dominou, né? Grande parte do mercado. Vamos trazer para cá Mili Lacombe e Alicia Klein para falar desse duelo de titãs, treta no nível máximo, né, que a gente está acompanhando. Os dois clubes que disputam o título pelo Campeonato Brasileiro, principais competições do país também, sempre estão Flamengo e Palmeiras disputando, estão agora em lados opostos com essa situação, né? A Libre, Mili, parece que apenas a moldura de uma desavença muito maior, escreveu aqui o Marinho. Você concorda com o Marinho sobre isso? Será que é só ali a ponta do iceberg, é só um detalhezinho de uma relação que já vem bastante truncada entre Flamengo e Palmeiras? Boa noite. Boa noite, Diego, Alicia, todos aqui com a gente. Quem sou eu para discordar do Marinho? Eu vou concordar com o Marinho, mas eu vou também colocar isso em contexto. O BAP, ele vai consagrar a Leila. O que ele está fazendo, assim, ele entrou numa briga que ele achou que seria fácil para ele, que ele teria todos os motivos do mundo para se comportar dessa maneira que eu considero bastante arrogante, mas ele encontrou com a Leila, e a Leila gosta desse contencioso aí. E ela está surfando. Está surfando tanto que ele está tentando mudar de assunto. Ele está jogando ali para dentro vários outros assuntos, é o tal do diversionismo. Ele não tem razão no que ele quer. Ele quer estrangular clubes menores, ele quer fazer o Flamengo ganhar. Ele disse numa entrevista que ele não aceitaria de jeito nenhum se o Flamengo ganhasse 3,5 vezes a mais do que os demais. Porque o Flamengo é muito maior do que isso. Gente, é uma postura absolutamente sufocante, ele quer sufocar. E a Leila, gente, assim, a Leila é presidente de banco, né? Banco, a gente sabe como funcionam, assim, funciona também estrangulando gente pequena. Juros, dívidas, ela sabe jogar esse jogo, mas ela escolheu, dentro do futebol, fazer algumas outras coisas, que é também falar, olha, isso aqui é um esporte coletivo, eu não vou atuar estrangulando clubes menores. A Leila está certa. Tem tantas outras coisas que têm que ser discutidas, que essa briga está deixando tudo... É mais ou menos como a gente ficar falando do pênalti não marcado para o São Paulo. Tem outras coisas que a ideia de uma liga deveria discutir, mas não. Eles estão concentrados nessa pirraça do BAP e ele vai consagrar a Leila.
como um atacante ruim consagra um goleiro, chutando bolas defensáveis, e o goleiro faz lá uma defesa plástica e vai sair consagrado. É isso que o BAP está fazendo. O BAP está errado, a Leila está certa, mas é sim a ponta de um iceberg. É muitas outras coisas que a gente tem para discutir aí. E aí, quando ele fala assim, o tempo dirá, aí o tempo não diz nada e ninguém volta nesse assunto, né? Vão passar 20 anos, a Leila não vai cobrar o Vasco e todo mundo vai esquecer que um dia o BAP falou, o tempo dirá. O tempo dirá. E ninguém parece ter interessado em baixar a guarda, né, Alicia? Tá todo mundo ali escalando essa briga. Boa noite para você. Boa noite, Diego, Mili, todo mundo que está aqui com a gente. E é importante a gente lembrar que a Leila está supostamente falando em nome da Libra. Não é uma disputa Palmeiras-Flamengo, é uma disputa Libra e Flamengo. Porque o que o rubro-negro está fazendo é indo contra aquilo que foi decidido por um grupo do qual ele faz parte. Isso que é o mais maluco. A gente não conseguiu no Brasil formar uma única liga. E dentro de uma das ligas agora tem uma cisão, que é uma cisão de um clube contra todos os outros. E o que é pior nessa história, por isso eu concordo absolutamente com a Mili, que o BAP está errado, é que o Flamengo assinou. O Flamengo, como instituição, na pessoa do seu presidente anterior, Rodolfo Landim, assinou o acordo com a divisão que desagrada agora o BAP. Mas o Flamengo concordou. E o BAP disse não, isso é injusto, porque o Flamengo é gigante, o Flamengo tem que receber ainda mais. Enquanto não aceitarem as nossas condições, a gente vai brigar na justiça para ninguém receber. É isso que está acontecendo. Só que, de fato, ele encontrou do outro lado uma oponente, eu nem diria que está à altura, talvez está acima dele na capacidade, na sua capacidade de negócios, na sua capacidade de dominar a narrativa na mídia e no seu interesse em manter esse tipo de disputa viva, que talvez ele não esperasse. A Leila é uma das piores pessoas no mundo do futebol para você comprar uma briga com ela, porque é nesses momentos em que ela brilha. Politicamente era um momento devagar, não tinha muito acontecendo dentro do Palmeiras, nesse universo do futebol, e o Flamengo, ao se movimentar dessa forma, criou um palco perfeito, ligou o holofote e deixou a Leila subir ali e se tornar a defensora dos direitos dos clubes, por uma liga mais justa, mais igualitária, que não deixa de ser irônico, considerando que, como disse a Mili, ela é uma bancária. Uma bancária não, né? Bancária são nós, pessoas comuns. Ela é uma banqueira. Então, ela fica muito bem nesse papel e defendendo uma coisa que, olhando aqui de fora, parece o certo, que é uma divisão que não seja tão injusta, ou tão desigual em relação aos times menores, porque é importante a gente lembrar isso, o Flamengo já ganha mais do que os outros, já há uma divisão ali das receitas que é proporcional à audiência e o tamanho da torcida, mas o Flamengo quer mais e mais e mais e tá naquele esquema de enquanto vocês não aceitarem o que eu quero, eu não devolvo a bola e ninguém joga. E colocando a Leila, como eu falei, nesse papel que ela faz muito bem e tá adorando, a relação com o Vasco e a Netflix. Aí ela não só vai muito bem, como ela ainda por cima se diverte. E o BAP, ele respondeu a questão do Flamengo jogar sozinho, uma fala da Leila Pereira. Veja só a resposta. É claro que o Flamengo não vai jogar sozinho. Isso são guerras de narrativas que são absolutamente tolas. Até porque se o Flamengo fosse jogar sozinho, eu acho que o dinheiro que ia sobrar para os outros seria muito pouco, o Flamengo jogando sozinho, para as outras 19 torcidas seria um desgosto profundo. Bom, esse era o canal do Flamengo, era um recado para a torcida do Flamengo. Mas, Mili, quero te ouvir sobre essa declaração do BAP. Não faz sentido semântico, cognitivo. Não faz sentido essa declaração. Era um canal do Flamengo, então eu acho que ele ficou soltinho. É isso, ele vai consagrar a Leila. Nesse lugar, a Leila brilha. Nada do que a Leila diz numa guerra de narrativas, quando ele começou a falar e ainda fazia algum sentido o que ele dizia, é em vão. Ela pensa antes de falar, o que claramente o BAP não fez nesse vídeo. Ele estava falando para a torcida e se empolgou. Não faz sentido. Quando a Leila falou que o Flamengo vai jogar sozinho, ela estava fazendo uma piada, obviamente. E aí ele pega uma situação fictícia e fala, se o Flamengo jogar sozinho, os outros que vão se dar... Gente, não existe isso. Como que os outros vão se dar mal? Se o Flamengo jogar sozinho contra o Sub-20, como a Leila falou,
quem vai se dar mal é o Flamengo. Ou seja, agora a gente foi para Nárnia. Agora a gente não está mais fazendo sentido. E o BAP viu Nárnia e acelerou em direção a essa terra fictícia. Assim, gente, o futebol brasileiro, o mundial, precisa entender que é o conjunto que faz o futebol. Nem a Premier League, a liga mais organizada do mundo, disputada no palco central do neoliberalismo, né, com os Estados Unidos, a Inglaterra, ela tem mais do que 3,5 vezes a mais para alguém. E mesmo assim, a depender de muitas variáveis. Não faz nenhum sentido a gente querer estrangular pequenos. É a mesma lógica gente, tem bilionário porque os caras trabalharam muito e chegaram lá. Não, só tem bilionário porque tem uma parcela imensa de gente vivendo na miséria. As coisas estão relacionadas. Então, ele querer ganhar 10 vezes mais vai colocar muitos times em situação de miséria. Isso não é futebol. E para fechar, o BAP salientou que não vai sair da Libra, que vão ter que aguentar o Flamengo até o fim de 2029. Ô Alice, então essa discussão promete continuar. Gente, é um pensamento coletivo tocante, né? Eu quero que vocês se danem e vocês vão ter que me aguentar porque eu não vou a lugar nenhum, vocês vão ter que me engolir. Não tô nem aí, só defendo os interesses do Flamengo e quero que o resto do mundo se exploda. E essa ideia de que o mundo vai acabar se o Flamengo sair da Liga, se o Flamengo não estiver no Campeonato Brasileiro, ela é de um nível de descolamento da realidade que precisa ser estudado. Né? Não vai acontecer nada. Né? Óbvio que, fora a torcida do Flamengo ficar muito chateada, não vai acabar o futebol brasileiro no dia seguinte. Né? Times muito grandes já deixaram de disputar a Série A e o mundo não parou, a Terra continuou girando. Então essa ideia de que o Flamengo sai e acaba todo o dinheiro do mundo, ninguém mais assiste futebol, né, todo mundo vai dormir à noite pensando no jogo em que vai enfrentar o Flamengo, mostra por que a gente está nessa situação. Porque o atual dirigente do Flamengo pensa que só o Flamengo no mundo importa e só os interesses do Flamengo devem ser considerados. Claro, como você falou, Diego, tá na TV do Flamengo, ele tá jogando para a torcida. Mas ele devia estar pensando não só de um ponto de vista mais coletivo, mas de um ponto de vista mais responsável de gestão. Porque o Flamengo entrou na Libra, vai precisar ficar lá até 2029 e está criando uma situação de muito desgaste, sendo que o Flamengo, como instituição, topou a negociação anterior. Então, ele está errado, está insistindo e está errado, e está jogando para a torcida, esquecendo que a torcida do Flamengo não é signatária da Libra.